E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Bom, como vocês sabem, então, hoje a gente está entrando no level 3, o level de um level importante para a gente começar a pensar criativamente como resolver os nossos problemas que a gente levantou. Se você fez tudo certo, essa semana você levantou os dados de validação, ou seja, você fez uma pesquisa para entender com mais profundidade o problema que você está querendo atacar. Hoje, a gente vai aprender a usar uma ferramenta que vai ajudar a organizar isso. E essa ferramenta é o mapa de empatia. Para que serve o mapa de empatia? O mapa de empatia, como você está vendo aí na sua mão agora, ele é um mapa onde a gente vai conseguir organizar e mapear quais são os dados que a gente descobriu nesse processo de validação. A gente vai entender o que as pessoas pensam, o que elas fazem, como elas atuam. Você lembra que eu falei para vocês na aula anterior que existe uma diferença entre o que as pessoas fazem, o que elas falam e o que de fato elas executam no dia a dia? Então esse mapa de empatia, ele ajuda a gente a identificar esses pontos, tá? É claro que você não vai ter resposta para todos os pontos desse mapa nesse primeiro momento, mas quando você não tiver essas respostas em dados, você pode colocar ela como se fossem dados hipotéticos, tá? E como que funciona? Você vai usar post-it junto com a sua equipe para organizar essas informações. Vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Então ele vai ficar cheio de post-its aqui, tá? Então, se a gente fosse passar passo a passo, né, em cada uma dessas fases, eu vou tentar ser bem rápido aqui, tá? No primeiro nível ali, com quem estamos sendo empáticos, a gente vai descrever quem é essa pessoa, que situação que ela está, qual o problema que ela está passando. Então, é um atleta? É uma pessoa que tá esperando o ônibus? É uma pessoa que tem um problema, uma deficiência? Enfim, são cada perfil, cada problema vai ter uma definição de quem é essa pessoa, tá? Então, coloque essas características mais genéricas. Número 2, ali a gente vai colocar o que ela precisa fazer. Ou seja, para ela resolver esse problema que ela tem, quais são as tarefas que ela tem que fazer? Ela tem que fazer isso, para poder resolver o problema que ela tem. Então, tente colocar situações, tente se colocar no lugar da pessoa e imaginar o seguinte: como é que eu faria para resolver esse problema? Ou, se você já tem esses dados, né, que você fez a validação, então, o que você descobriu? Quais são as coisas que elas têm que fazer, uma lista de coisas que ela tem que fazer para conseguir resolver o problema dela, tá? Número 3, o que ele vê. Ou seja, aqui a gente vai colocar mais ou menos as informações sobre qual é a percepção que essa pessoa tem em relação a esse problema, em relação ao que os outros estão fazendo, aos seus amigos, aos seus colegas, outras pessoas que passam por esse problema. Como é que ele enxerga isso, né? O que as pessoas estão falando em relação a esse assunto, a esse problema que ele passa. Número 4, o que ele fala? Agora além daquilo que ele já viu, o que ele vê das pessoas, é o que ele fala sobre esse problema. Qual é uma frase típica dessa pessoa, por exemplo? Qual seria uma frase típica que ela falaria quando ela passa por esse problema, tá? Então, vocês vão colocar ali situações que, se ele não te falou exatamente uma frase, pelo menos você pode tentar descrever uma frase hipotética dessa pessoa. O que ele faz? Número 5. O número 5 é o seguinte: bom, a gente já viu que ele tem uma percepção sobre o problema. Mas então o que ele faz na prática? Existe o número 2, que é o que ele precisa fazer, certo? Mas o que é que ele faz na prática? O 5 é diferente. Então o que ele faz em relação a esse problema que ele passa, que ele precisa resolver? Número 6, o que ele escuta? Ou seja, o que outras pessoas que têm esse mesmo problema falam e ele ouve? Ou o que a mídia fala? O que os jornais falam? O que a educação fala sobre isso? Eu não sei exatamente qual é o problema que você quer resolver. Mas tenta colocar aqui quais são os aspectos que fazem essa pessoa ter uma percepção sobre aquele assunto, tá? E aí a gente fecha com o número 7, o que ele sente e o que ele pensa. Ou seja, aqui dentro do cérebro desse personagem, dessa persona, você vai colocar o seguinte: quais são as dores que ele tem, em formato de uma frase ou algumas frases, um post-it mesmo. Então tem que ser bem curtinho para caber no post-it. E quais são os desejos que ele gostaria que existisse justamente para sanar essas dores, tá? Então aqui vai ficar um joguinho entre o que eu gostaria que existisse e a dor que eu tenho, tá bom? Então a gente fecha esse mapa de empatia aqui. Agora, para fechar, eu vou explicar o seguinte para vocês. Não adianta vocês ficarem discutindo sobre cada post-it que você vai colocar, porque vocês vão passar muito tempo, vai demorar demais para você preencher isso aqui. Eu tenho uma técnica chamada design participativo, que você faz isso em 3 minutos, você consegue preencher todo
o mapa de empatia, sem problema. Funciona da seguinte maneira. Vocês vão trabalhar em equipe, mas de um ponto de vista individual no primeiro momento. Ou seja, vocês vão marcar o seguinte, vamos lá, vou explicar para vocês o seguinte. Vocês vão colocar isso aqui em cima da mesa e vão pegar os post-its. E vocês vão começar a preencher e colar os post-its sem conversar com ninguém, em absolutamente silêncio. O grupo inteiro não conversa, cada um faz o seu, coloca, vai colocando, vai encher o mapa de post-it. Mas aí você pensa assim, bom, mas isso é um trabalho de equipe, tá todo mundo colocando sem conversar, como é que funciona isso? Aí é que tá o segredo. Depois que todo mundo preencheu, vocês podem definir um tempo, por exemplo, 5 minutos, 8 minutos, para preencher tudo. Depois que todo mundo preencheu, agora vocês vão avaliar cada um desses tópicos aqui, desses pontos, número 1, número 2, número 3, vão analisar individualmente e vão perceber quais são os post-its que falam mais ou menos a mesma coisa. Então, se existir vários post-its que falam do mesmo assunto, vocês agrupam ele em um post-it só. Se tiver post-it que não se repete, você pode até tirar ele. Certo? Quando você fizer isso com todos os blocos, você vai perceber que só vai ficar no mapa aquilo que o grupo concordou. Ou seja, vocês conseguiram entrar num acordo, numa concordância, mas de uma maneira muito mais rápida. No final das contas, todos os post-its que sobrarem são os post-its essenciais que vocês vão usar para trabalhar. E esses post-its vocês têm que guardar ele, porque eles vão ser usados no próximo mapa. Beleza? Então vamos ao trabalho, depois a gente conversa mais. Beijo, tchau!